Fatos desconhecidos do Brasil que você não imaginava e não aprendeu na escola. Resumo, neste vídeo vamos explorar 10 curiosidades históricas fascinantes do Brasil para aprimorar seu conhecimento e desmistificar o que você aprendeu na escola. Aqui você descobre como certos fatos históricos realmente aconteceram no Brasil. Se você está curioso para conhecer um lado menos explorado da nossa história e se surpreender com o que não se aprende na escola, vamos juntos desbravar essas curiosidades e levar o conhecimento além. O que você não sabia? No bairro histórico de Jaraguá, em Maceió, encontra-se uma réplica da famosa Estátua da Liberdade, inspirada na original de Nova York, localizada na ilha de Manhattan. A estátua se tornou uma atração popular para quem visita a cidade. Existem diferentes histórias sobre sua origem, mas a peça de Nova York foi obra do escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi e é uma referência histórica significativa. Na verdade, a réplica chegou a Maceió em 1904, após um erro que a fez parar primeiro no Rio de Janeiro. Desde então, foi movida entre alguns locais até ser instalada definitivamente no bairro de Jaraguá em 1994. Considerada uma das 3 versões originais da obra de Bartholdi, ela tem aproximadamente 2,5 metros a 3 metros de altura e carrega valor histórico para Maceió, sendo uma curiosa peça de conexão cultural. Curiosamente, esta réplica foi fabricada pela mesma empresa que criou a famosa Estátua de Nova York, também projetada por Bartholdi, e foi inaugurada na França em 1886. Outras réplicas no Brasil. Outra réplica em destaque é a Estátua da Liberdade da Havana, em Barra Velha, Santa Catarina, que possui 38 metros de altura, sem o pedestal, e, com a base, chega a 57 metros de altura total. Ela é a maior estátua do Brasil, ultrapassando até o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que mede 38 metros. Essa estátua está localizada em frente à Megaloja e ao centro de distribuição da Havana, às margens da BR-101, e conta com um elevador panorâmico que leva os visitantes a um mirante com vista para o mar. A origem do Santinho do Pau Oco. A expressão Santinho do Pau Oco descreve pessoas de caráter duvidoso, hipócritas ou falsas. Na verdade, a origem vem do Brasil colonial, no auge da mineração em Minas Gerais, no século XVII. Para evitar o pagamento de impostos, mineradores escondiam ouro em pó dentro de imagens religiosas de madeira oca. Esse esquema ajudava a driblar o imposto, conhecido como o quinto, que cobrava 20% sobre metais preciosos extraídos. Lampião não defendia os pobres. Virgulino Ferreira, o famoso Lampião, tornou-se um ícone do cangaço e, para alguns historiadores, um bandido social, como o historiador Eric Hobsbawm sugeriu. Na verdade, Lampião não lutava pelos pobres. Seu grupo funcionava como um tipo de organização criminosa, com hierarquia e regras próprias. Embora atacasse alguns coronéis, ele não era contra os ricos e gostava de exibir joias que ganhava ou pilhava. O Carnaval e o fim do lança-perfume. As festas populares do Brasil colonial envolviam brincadeiras e espontaneidade, influenciando a identidade cultural brasileira no Carnaval. Moças de família abraçavam e beijavam jovens desconhecidos em público, diante de todos. Em um registro de 1978, uma senhora que viveu o Carnaval daquela época compartilhou como era a folia 100 anos antes. Ela contou: "Eu tinha uns 18, 20 anos, e meu pai era muito rigoroso naquela época, a gente obedecia aos pais. Mas nos carnavais dos anos 20 algo aconteceu e todo mundo perdeu o juízo. De longe vi um rapaz e ele me olhou também. Não tive vergonha de encará-lo, ele era muito bonito. Ele se aproximou e me beijou na boca e eu deixei. Ficamos juntos a noite toda. Fazia um calor danado e a gente estava tão suado que pingava. Em um momento, ele passou a mão na minha cintura e apertou, e eu deixei sem me sentir culpada. Senti o corpo dele encostando em mim várias vezes. Ele até me ofereceu um pouco de loló que um amigo dele carregava, e foi uma experiência única, apesar da ressaca no dia seguinte." Ela continuou: "Não sei quem ele era, nem o nome, mas garanto que em uma tarde de carnaval, o beijei mais do que beijei meu marido em todos os 52 anos de casamento. Na época, além da minha amiga, ninguém ficou sabendo dessa história, e eu temia uma possível gravidez." Na verdade, o lança-perfume, conhecido também como loló, fazia parte do carnaval brasileiro desde 1904. Naquele tempo era usado a perfumar o ambiente. Porém, nos carnavais da década de 1920, passou a ser adicionado a bebidas ou inalado, criando um efeito entorpecente. Tornou-se tão popular que virou símbolo dos carnavais brasileiros. Era composto de cloreto de etila diluído e essência, acondicionado sob pressão.
Foi só em 1957 que a substância foi proibida nos bailes de salão. Na verdade, o formato de desfile de carnaval, com trajeto e temas específicos, foi uma invenção dos anos 30 promovida por Getúlio Vargas. Ele se inspirou nas manifestações organizadas de Benito Mussolini. Sobre o lança-perfume, originalmente recreativo, ele foi proibido em 1961 pelo presidente Jânio Quadros, devido a problemas de saúde e uso como entorpecente. Dom João VI não era um bobalhão, é frequentemente retratado como preguiçoso e guloso. Na verdade, apesar de tímido e indeciso, ele foi um estrategista. A decisão de transferir a corte para o Brasil mostrou sua habilidade em lidar com ameaças, como a de Napoleão. Além disso, aceitou a independência do Brasil, garantindo que seu filho Dom Pedro I fosse o primeiro imperador. Independência ou morte? Uma realidade menos glamurosa. Dom Pedro I declarou a independência durante uma viagem de Santos a São Paulo. Diferente da imagem épica, Dom Pedro estava em uma mula, vestido de forma simples e sofrendo de diarreia. O que ele disse foi mais próximo de nada mais quero com o governo português, proclama o Brasil para sempre separado de Portugal. A escuderia brasileira de Fórmula 1, Fittipaldi Automotive, fundada em 1975 pelos irmãos Emerson e Wilson Fittipaldi, a Fittipaldi Automotive destacou o Brasil no automobilismo. A equipe participou na Fórmula 1 até 1982 e, embora não acumulasse vitórias expressivas, simbolizou a habilidade e paixão brasileira pelo esporte. Não há montanhas no Brasil. Apesar da diversidade geográfica, o Brasil não possui grandes cadeias de montanhas como os Alpes ou os Himalaias. O Pico da Neblina, com 2.995 metros, é a elevação mais alta do país. Alguns estudiosos defendem que o Brasil não possui montanhas modernas, que são as mais elevadas. O Brasil possui mais de 5.000 municípios. Segundo o IBGE, o Brasil tem 5.569 municípios. A maior bandeira nacional do mundo é a brasileira. A maior bandeira nacional está na Praça dos Três Poderes, em Brasília, medindo 286 metros quadrados e com um mastro de 105 metros de altura. A jornada de vocês até aqui me enche de alegria. Cada opinião que vocês compartilham é como uma bússola que me guia por este oceano criativo, ajudando-me a criar conteúdo que realmente toca o coração. Um simples like pode parecer pequeno, mas é ele que impulsiona esta jornada a continuar. Mais do que isso, o seu engajamento é o combustível que faz este projeto evoluir cada dia mais. Se este vídeo te inspirou de alguma forma, deixe seu like e inscreva-se no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para nunca perder as próximas novidades. Cada comentário que você deixa é um presente para mim. Eu leio todos com carinho e faço questão de responder sempre que posso. Juntos, vamos criar um espaço onde possamos apoiar, crescer e nos inspirar uns aos outros. Conto com você nessa caminhada.